Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Maravilha, irmãos, vem você também para EBD. Glória a Deus, mais uma segunda-feira de bênção, mais uma segunda-feira de vitória, mais uma segunda-feira que o Senhor nos concede estar aqui na Rádio Gospel News Itaquá, para mais uma segunda-feira de Escola Bíblica Dominical. Desde já, agradecendo a Deus pela grandiosíssima audiência que os irmãos têm nos dado, pela boa receptividade que a rádio tem, juntamente com os irmãos, não só na cidade de Itaquá, né, em todos os lugares. Deus tem abençoado esta rádio, Deus tem prosperado os programas que aqui têm sido feitos, e o nome do Senhor está sendo glorificado. Então, para você aí que ainda não nos conhece, se inscreva no nosso canal, lá no YouTube, procura lá o Wendel Faldim, se inscreva no nosso canal lá, tem todas as playlists lá da Escola Bíblica Dominical. Se inscreva no canal, compartilhe e comenta ali o assunto que você achar interessante, porque para o YouTube eles vão entender que o assunto é relevante, e toda vez que alguém colocar lá na procura EBD, Escola Bíblica Dominical, eles vão recomendar esse vídeo também. E assim, ele sendo recomendado, ele alcança mais pessoas e o nome do Senhor é levado para mais distante, para mais lugares. Amém? Somos gratos a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede, poder estar ministrando a sua palavra em forma de aula, né, na Escola Bíblica Dominical. Esse trimestre que traz por título a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Então a lição, ela está elaborada nesses três pilares: no caminho da salvação, da santidade e na perseverança para chegar ao céu. Por que a caminhada para o céu é difícil? Por quê? Porque é uma subida, é para cima. Já subiu escada? Sozinho já cansa, imagine com bagagem. Já teve essa experiência? Fazer uma mudança, por exemplo, cansativo, não é? Então, a nossa caminhada para o céu, ela é cansativa, porque nós estamos indo para cima. Semana passada, nós tivemos aqui uma lição onde nós aprendemos os 3 inimigos aqui na nossa jornada. Deus abençoe, pastor Eliel de Souza Bezerra Simplício. Deus abençoe, querido. Deus abençoe sua vida. Está ali na AD Carolina. Deus abençoe a sua vida, querido. Então, os 3 inimigos que atrapalham o cristão na sua caminhada, a gente viu a semana passada: o diabo, a carne e o mundo. Deus abençoe, irmã Marlene Santos Faustino. E hoje nós vamos ver aqui as 3 armas, né, que a gente vai usar para combater, né, essas armas que o inimigo utiliza aí, ou situações que são colocadas na caminhada do cristão a caminho do céu. Lição de número 6, 12 de maio de 2024. E aí é interessante a ilustração aí, as nossas armas espirituais. Olha que interessante. Aí tem a Bíblia aí e tem uma espada, né? Literalmente falando. Então você tem a espada
física e a espada espiritual. E aí nós vamos fazer uma distinção hoje, que o que nós precisamos não é dessa espada física, literalmente falando. Quando nós falamos da espada, quando nós falamos destas armas espirituais, nós estamos falando de forma espiritual, né? Que o nosso inimigo não é carne, não é sangue, não é o nosso irmão, né? A gente não tem que, de fato, literalmente sacar uma espada e combater contra o nosso irmão, né? As nossas armas são espirituais. Então, para a gente fazer uma distinção, você tem a espada, literalmente falando, e a espada espiritualmente falando, que é a palavra de Deus. Texto áureo: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruição das fortalezas, segundo Coríntios, capítulo 10, verso de número 4, porque as armas da nossa milícia, essa palavra está bem popular nos nossos dias, você já deve ter ouvido falar, por exemplo, milícias digitais, né? Milícias que você ouve falar, por exemplo, no Rio de Janeiro, as muitas milícias, né? Então a gente consegue ver aqui, ó, a ideia, porque as armas da nossa milícia, a ideia de milícia aqui é um poder paralelo. Essa palavra milícia aqui é um poder paralelo, que se agrupa em paralelo à força local que se encontra para combater também, tá? Então, a palavra milícia aí é um poder paralelo. No nosso caso, de fato, é um poder paralelo mesmo, porque não é um poder terreno, não é um poder do exército, da polícia, não é um poder de artes marciais, não. É um poder paralelo porque ele é um poder espiritual, não é carnal, tá? E aí é interessante porque a gente fala das armas da nossa milícia não são carnais. Por quê? Porque com quem a gente vai brigar também? Não são pessoas carnais. Olha lá, Efésios, capítulo de número 6. Olha lá, Efésios, capítulo de número 6, verso 11 e o verso 12. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, por que que as nossas armas são as nossas armas não são carnais, são espirituais? Porque a nossa briga não é contra os nossos irmãos, não é? Mas sim contra as hostes espirituais da maldade. A verdade prática: diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais à nossa disposição. Quais são? A palavra de Deus, a oração e o jejum. Então, note que na semana passada nós falamos dos inimigos da caminhada cristã, que é o diabo, que é o mundo e a carne. E as armas que nós usamos para nos mantermos na caminhada e contra as astutas ciladas do adversário. Primeiro, a palavra de Deus. Segundo, a oração. E terceiro, o jejum. Olha quão importante é isto aqui. Atos, capítulo de número 6, os irmãos conhecem bem, mas nunca é demais a gente fazer uso da palavra de Deus. Atos, capítulo de número 6, verso de número 3 e verso de número 4. Na instituição dos diáconos, Atos, capítulo 6, verso de número 3. Olha que interessante.
Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Olha que interessante. Deus abençoe o irmão Max, Deus abençoe a irmã Joacir Santo, aluna abençoada ali do Jardim Lousada. Note, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Olha que interessante, Atos capítulo 2, verso de número 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha a importância da palavra de Deus, da oração e do jejum. Assim começou a igreja, debaixo da palavra, debaixo da oração e praticando o jejum. Que bênção, não, irmãos? Então você pode aplicar aí para os seus alunos. Deixa Deus te usar aí no comentário destes versículos. Leitura bíblica em classe está no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, capítulo 4, do verso 1 ao verso 4 e do verso 16 ao verso de número 20. Irmão Marcos vai fazer a leitura bíblica em classe. Lucas capítulo 4, verso 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: Escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Maravilha, capítulo de número 4, verso de número 20. Cerrando o livro, tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Interessante, você pode agregar um pouco de conhecimento aos alunos, explicando a eles o porquê que todos os olhos de quem estava ali ficou fito nele. Por quê? Porque ele sentou não mais no lugar onde ele estava assentado quando ele tomou o livro para ler, mas ele se assentou na cadeira que estava reservada para o Messias. Olha que interessante. É por isso que o texto vai enfatizar: e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Por quê? Porque Jesus entrega o rolo e não se assenta no lugar onde ele estava, mas se assenta na cadeira que estava reservada para o Messias. Na continuação da leitura você vai ver que os homens que ali estavam vão perguntar: mas não é esse o filho do carpinteiro, né? Jesus, no caso. Eles estão olhando assim: mas como pode ele se assentar? A ideia era essa, né? Quem ele pensa que ele é? Não é o filho do carpinteiro? Né? Essa cadeira está reservada para o Messias, mas Jesus se assenta e diante deles vai dizer para eles: olha, hoje
se cumpre diante dos vossos olhos esta palavra. Já pensou, irmão Marcos, a cena, aqueles homens vendo ali uma profecia se cumprir diante dos olhos deles? Aí continua a leitura que você vai ver que os homens tentaram matar Jesus, levando ele para uma ribanceira, e o texto diz que Jesus passou no meio deles e foi embora. Que maravilha, não? Vamos lá, a lição está dividida em 3 partes. Primeiro, enfatizar o sentido que as armas do crente recebem nas Escrituras. Segundo, esclarecer a respeito das 3 principais armas espirituais do crente. Terceiro, mostrar Jesus Cristo como o nosso maior modelo de quem usou as armas espirituais. Que maravilha, não? Se já está sendo bênção para você esta aula até aqui, curte, comenta, compartilha aí, se inscreva no nosso canal. Procure também aí a Rádio Gospel News Itaquaí no Facebook, procura lá a página da rádio também. E segue lá também no Instagram também, a gente está lá no Instagram também, o Wendel Faldim, e eu tenho certeza que vai ser bênção para você também. Deus abençoe Danilo Lima, nosso professor da nossa querida FAESP, extensão FAESP, aqui na cidade de Itaquaquecetuba. Certo? Vamos lá então para a nossa 6ª lição. Na lição anterior, irmão, nós estudamos e tratamos sobre as dificuldades, os obstáculos que a gente encontra no caminho. E nós abordamos ali a ação do diabo, mostramos para os irmãos que o diabo é real e ele existe, apesar de que a atualidade aí de alguns teólogos, de algumas linhas teológicas, dizer que o diabo não existe, que é apenas uma figura de linguagem. Isto é uma mentira, né, que o diabo adora que as pessoas contem, né, porque tem muita gente que acaba acreditando nisso. Segundo, a carne, né, que é um grande desafio para nós como cristão, porque é uma luta terrível que é travada, né, pois essa natureza pecaminosa, ela está sempre querendo tomar posse, está sempre querendo reinar, tomar conta literalmente da nossa vida, e isso nos atrapalha muito. Em terceiro lugar, o mundo, o sistema que opera neste mundo. Note, o sistema que opera neste mundo é contra Deus. O sistema que opera neste mundo é contra a palavra de Deus. O sistema que opera neste mundo é contra a família que Deus instituiu. Tudo que é contra Deus, a palavra, a igreja, a família, nós devemos rejeitar e devemos ficar longe. Então, nós temos essas 3 dificuldades, o diabo, a carne e o mundo. Em contrapartida, nós vamos ver hoje a palavra de Deus, a oração e o jejum, que vai nos ajudar nesta caminhada para o céu, né? Diante disso, nós estamos vivenciando aí uma batalha espiritual. E aí, deixando claro aqui, que quando nós falamos aqui batalha espiritual, irmão, não pense, como alguns pensem, que há uma batalha entre o bem e o mal. Querendo dizer assim que Deus e o diabo, irmão Max, estão no mesmo patamar e estão brigando. Não tem nem condições, não tem nem como. Era colocar um peso pena, um peso galo para brigar com um peso pesado. Não tinha a mínima condição. Então, tire isso da sua mente. Não há uma briga entre o bem e o mal. Quando nós falamos essa ideia de batalha espiritual, primeiro ela está relacionada a você com você mesmo, tá? De você controlar os seus instintos naturais, os seus instintos da sua natureza pecaminosa. Aí depois o adversário trabalhando contra você, contra a sua vida, usando pessoas ao seu redor para atrapalhar na sua jornada, tá? Então a briga espiritual é entre o diabo contra as nossas vidas, tá? É o diabo contra as nossas vidas. Ele trabalha no plano espiritual usando pessoas para nos atrapalhar, tá? Então esquece
pensando que o diabo está no ringue brigando com Deus. Esquece, não existe isso, tá? Não dá nem para comparar, não tem nem comparação isso aí. E isso tudo, irmão, só termina com o arrebatamento da igreja. Ontem tivemos a oportunidade de ministrarmos na congregação onde nós estamos, na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, lá ali no Valparaíso, na rua Ferraz de Vasconcelos, 1400, Itaquaquecetuba. Fica o convite para você nos visitar ali, certo? Isso só vai acabar quando a gente for arrebatado. Ontem nós ministramos Apocalipse capítulo 1, verso 3, porque o tempo está próximo. E nós falamos dos irmãos ali, porque o tempo está próximo. Tudo aponta, irmãos, tudo indica que a volta de Jesus está mais próxima do que ontem. A volta de Jesus está mais próxima do que quando aceitamos a Jesus. A volta de Jesus está para os nossos dias. Primeiro tópico, as armas do crente. As armas. E aí nós vamos ver aí que nas escrituras vai falar dessas armas aí de ataque. Por exemplo, a espada, literalmente falando, a vara, a funda. Lembra da funda que Davi pegou ali e derrotou o gigante Golias? O arco e flecha era muito usado. A lança e o dardo também era muito usado. Só eram armas de guerra ali que servia para atacar o inimigo. Quais eram as armas de defesa? O escudo, o capacete, a couraça e a caneleira. O escudo protegia contra a espada do inimigo. O capacete de tomar uma lança que viesse sobre a cabeça, uma pedra que viesse de uma funda, né? Então estava guardado ali a cabeça. A couraça lhe guardava o peito, né? E a sua caneleira guardava as suas pernas na hora da batalha, né? Para que não viesse nenhum ataque ali nas suas pernas e ele pudesse ficar impossibilitado de se levantar, de partir para cima ou até mesmo na sua defesa de voltar. Ele não ficaria ali preso no campo de batalha e ser ali uma figura fácil ali para ser alcançado, tá? Então, já isso, literalmente falando, tinha as armas de guerra, de ataque e de defesa. Essas armas eram usadas pelos exércitos antigos, né? Como a própria Bíblia nos enfatiza, né? Agora, entretanto, para os cristãos, as armas que nós estamos aqui falando têm um sentido metafórico. Aqui tem um sentido alegórico, pois nosso combate não é de corpo a corpo, não é contra pessoas, mas contra o mal encabeçado pelo diabo e seus demônios, que se valem do mundo e da carne, e aí acaba usando pessoas, né? E isso a gente tem que ficar atento, porque isso pode acontecer com pessoas até dentro da igreja. Lembra que o diabo influenciou o apóstolo Pedro, quando Jesus disse que iria para Jerusalém, né? Aí Pedro ali, a intenção, quando ele fala ali, parece boa, mas aí é tirar o Jesus do propósito dele para que aquilo que ele veio, né? Então, quando ele é influenciado ali, Jesus repreende não Pedro, mas o que estava em Pedro, influenciando ele naquele momento. Ele não estava endemoniado, ele não estava possuído, mas pelo momento ali que ele se viu com Jesus, ele acabou sendo influenciado, ele recebeu uma seta ali do inimigo, literalmente ali, e na ideia dele, querendo fazer com que Jesus se livrasse do que iria acontecer com ele, falando para Jesus não ir para Jerusalém. O Senhor então vai interromper aquela situação ali, repreender quem estava usando Pedro. Deus abençoe, irmã Marlene Santos Faustino, irmã Fátima, irmão Iraci Ferreira, sempre ligadinhos assim aqui conosco. Deus abençoe. Então a nossa luta ela é contra as hostes espirituais, não é contra o irmão, tá? Eu sei que
Em determinados momentos, irmão Marcos, tem uns irmãos que tiram a nossa paciência, e se a gente não estiver equilibrado, se a gente não estiver espiritualmente ligado em Deus, a gente acaba tomando atitudes que não deve tomar. Então, daí a nossa vigilância, certo? Segundo, as estratégias do inimigo. Qual é a estratégia do inimigo? Primeiro, arrebatar a boa palavra do coração. Note, irmãos, que na parábola do semeador ali, a semente ali é boa. O que é ruim é aonde a semente cai. A palavra é sempre boa, irmão. Então, não tem culto ruim, irmão. Que a palavra hoje não foi lida, a palavra, talvez ela não foi bem explicada, talvez ela não foi bem aplicada, mas a palavra de Deus, ela é boa. A palavra de Deus, ela é eficaz, né? Então, o que é ruim? Ruim é o coração. Coração duro, coração de pedra. Quando o coração está bem preparado, bem movimentado, ali como o arado que mexe a terra preparando ela para a semente, quando ele está bem preparado, a semente chega, fica, germina, cresce e dá fruto, e o nome do Senhor é glorificado. Segundo, a estratégia do inimigo: busca altas posições com mentiras. Atos capítulo 5, ali nós vamos ver Ananias ali tomando uma atitude reprovável. Ele imaginou que com aquela armação que ele fez com a sua esposa ali, ele ia se dar bem no ministério, acabou sendo desmascarado e infelizmente pagou com a própria vida, tanto ele como a sua esposa. A estratégia do inimigo é então usar pessoas para atrair, né? E note que uma característica do traidor, ele não é inimigo, ele é alguém que nos conhece, irmão Marco. Ele é alguém que compartilha dos nossos sonhos, dos nossos segredos, está ao nosso lado. E o que fica pior ainda, né? A tristeza é maior ainda. Então o diabo usa também as estratégias do inimigo para escravizar, para enfraquecer a fé do crente e para enganá-los com doutrinas demoníacas. A Bíblia fala de doutrina de Deus, a Bíblia fala de doutrina de homens e a Bíblia fala de doutrina de demônios. Então, muito cuidado, tá? Com as doutrinas demoníacas. Eu marquei aqui 1 João, capítulo de número 4. Vamos ver lá? 1 João, capítulo de número 4. 1 João, capítulo de número 4. O verso aqui é o verso de 1 a 6. Amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se o Espírito são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo o Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. O espírito do anticristo já está no mundo operando. Mas como ele é, pastor? O espírito do anticristo é toda essa armação que o mundo está se organizando contra Deus, contra a Bíblia, contra a igreja e contra a família. 4. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Quem anda em comunhão com Deus não é enganado. Quem anda em comunhão com Deus discerne muito bem se o espírito é de Deus ou se o espírito é do diabo.
Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele não é um leão, ele brama como um leão, ele imita um leão, ele é um mentiroso, ele imita um leão, mas ele não é um leão de fato. Terceiro, o chefe de toda a força do mal. Quando nós lemos aqui, nós vamos ver que o apóstolo Paulo o identifica como príncipe da potestade do ar e também o Deus deste século. Quando o apóstolo Paulo diz que ele é o príncipe da potestade do ar e o Deus deste século, isto nos dá a ideia de domínio. De fato, o domínio do sistema mundano é dele. Por isso está essa desgraça toda no mundo. Por isso está este pecado todo no mundo. Por isso está essa desorganização toda no mundo. Por quê? Quem é que está comandando? Quem é que está no domínio do sistema mundano? O próprio diabo, o Deus deste século. Portanto, não podemos ignorar que o inimigo tem um reino organizado com seus servos, emissários, principados e potestades. O reino dele é organizado para desorganizar a comunidade dos homens, onde os homens vivem. Interessante, né? O reino dele é organizado para desorganizar aquilo que Deus criou na terra. Muito interessante isso. Como é que a gente consegue resumir o tópico 1? As armas do crente devem ser usadas contra as estratégias do inimigo, o chefe de toda a força do mal. Segundo tópico. Deus abençoe a irmã Marlene. Nós vamos orar sim, tá bom? Oh, glória. A irmã Janaína Faustina entrou em trabalho de parto. Vamos orar para que Deus possa lhe dar uma boa hora ali para esta criança vir com saúde, com um parto normal, sem dificuldade para a irmã Janaína, sem dificuldade para esse bebê, que Deus possa abençoar este momento em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos lá. As 3 armas espirituais do cristão. Primeiro, a palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser algo que nós devemos desejarmos afetuosamente, como leite racional. A gente tem que desejar como um alimento sólido, como um alimento que vai nos dar força, como um alimento que vai nos dar sustância, como um alimento que vai saciar a nossa sede, né? Saciar a nossa vontade de comer espiritualmente falando. Para o desenvolvimento da nossa salvação, o estudo perseverante da palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual. Uma vez nutrido e solidificado com a palavra, estamos firmados para resistir às influências malignas, às armadilhas de Satanás e demais estratégias. Tudo quanto o adversário intentar fazer, planejar no plano espiritual, no plano físico, se estivermos nutridos com a palavra de Deus, se estivermos abalizados com a palavra de Deus, nós vamos sim vencer as astutas ciladas do adversário. Logo, quem se rende à palavra de Deus experimenta a influência frutífera da verdade divina. Quem vive na palavra, quem vive influenciado pela palavra, quem vive
na promessa da palavra, quem vive caminhando na palavra, irmão Moisés Freitas, de Pinhalzinho, São Paulo, quem vive andando na palavra vai experimentar uma colheita frutífera, porque essa semente vai ser jogada no coração, ela vai germinar, ela vai crescer, vai dar sombra, vai dar flores, vai dar a sua semente e, consequentemente, vai ter frutos para outras pessoas se alimentarem. Então, a importância da palavra de Deus. Aliado à palavra de Deus, nós encontramos a segunda arma espiritual, a arma da oração. Efésios, capítulo 6, verso 18. Orando em todo tempo. Qual é a ideia de estar orando em todo tempo? Não pense que a ideia é mesmo orar de fato, literalmente falando, porque não tem como. Vai chegar um momento que você vai entrar numa repetição. Pastor Jordan, Deus abençoe a sua vida, querido. Então, qual é a ideia? Orando em todo tempo é que você esteja em todo tempo em comunhão com Deus. Em todo tempo fazendo a vontade, orando em todo tempo, com toda oração. Qual é esta toda oração? A oração, ela não é só para pedir. A oração não é só para você. A oração, ela é intercessória. Quando você ora por alguém, quando você suplica por alguém, quando você intercede por alguém. Segundo, a oração é de agradecimento. Quando você agradece, quando você rende glórias a Deus por aquilo que Ele fez na sua vida. E em terceiro lugar, por pedir também, você glorifica a Deus. Então, em toda ou com toda oração e súplica no Espírito, tá? Então, quando você remete essa oração pela ação do Espírito Santo, você se comunica melhor com Deus. Olha que interessante. Êxodo capítulo 17, do verso 8 ao verso 16, está acontecendo uma batalha ali. Moisés então está no campo da oração. Os homens estão ali intercedendo juntamente com Moisés, levantando seus braços ali, ele em oração. Mas em contrapartida, Josué está na espada, lá no campo de batalha. Interessante, a oração e a espada, a oração e a ação. Olha lá, a oração e a ação, trabalhando juntos para que possa ser bem sucedido essa súplica, essa oração, essa intercessão que você está produzindo para Deus. Terceira arma que nós usamos, as três armas espirituais do cristão. Primeiro, a palavra de Deus, a oração e, em terceiro lugar, o jejum. Esse ato é usado no contexto de busca de uma orientação divina. Por que jejuamos? Para uma orientação divina. No Novo Testamento, Jesus jejuou. Quando você olha para o Antigo Testamento, você tem a figura de Moisés, 40 dias e 40 noites no monte, jejuando para receber ali as tábuas da lei. No Novo Testamento, Jesus jejuou. Diz que seus discípulos também jejuariam, ou seja, fariam a mesma coisa. A igreja primitiva também observava a prática do jejum, buscando orientações para fazer a obra de Deus. Atos capítulo de número 13, você vai ver ali que os profetas, que os doutores ali estavam em jejum e oração. Em jejum e oração para a separação ali dos homens que iriam fazer a obra missionária. E aí foi então chamado à parte Barnabé e Paulo para a obra. Também o apóstolo Paulo jejuava por ocasião do seu ministério. Logo, o jejum tem um valor glorioso para a vida do crente, irmãos, pois é um ato que nos auxilia a ter mais intimidade com Deus. A ideia do jejum, irmãos, é para
literalmente queimar a carne. Quanto mais eu jejum, mais eu me desprendo das coisas terrenas. Quanto mais eu jejum, mais longe da terra eu fico. Quanto mais eu jejum, mais experiência, intimidade, sensibilidade eu tenho para com Deus. Amém? Moisés jejuou, Jesus jejuou, Paulo jejuou, logo também nós devemos jejuar também. Como é que a gente pode resumir o tópico de número 2? As 3 armas espirituais que o cristão tem à sua disposição são palavra, oração e jejum. Palavra, oração e jejum. A irmã Marlene Santos está pedindo aqui oração pela irmã Janaína. A internação está marcada para amanhã. Então nós vamos continuar orando para que Deus dê uma boa hora para a irmã Janaína e que esta criança venha com saúde e ela continue com saúde também, em nome de Jesus. Terceiro ponto, Jesus Cristo, nosso maior modelo de como ele fez para vencer e como ele usou essas armas. Olha que interessante. Vencendo o diabo com a palavra. E aí a gente tem que ir lá, irmãos. Vamos lá? Mateus capítulo de número 4. Mateus capítulo de número 4. Olha que interessante. Do verso 1 ao verso de número 11. A gente vai ver aqui o verso 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Logicamente que Jesus não só jejuou, ele estava em oração e em jejum. E aí, ele estando em oração e jejum, olha o que vai acontecer. E chegando a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Qual era a ideia do adversário? Quebrar o vínculo entre filho e pai ali. Ver se esse vínculo era verdadeiro mesmo. A ideia é fazer com que Jesus viesse a duvidar do que o pai tinha planejado para o filho. Não é essa a ideia do adversário? Tentar fazer com que os filhos não entendam, não compreendam e façam tudo errado aquilo que o pai determinou para fazer. Não foi isso que aconteceu no Éden? A palavra foi distorcida lá, a irmã Eva caiu, o Adão caiu e a terra toda foi atingida por causa dessa atitude. Verso 4, ele porém respondendo disse: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava dizendo assim: não é a minha necessidade em primeiro lugar, não é o que eu preciso em primeiro lugar. O que eu preciso em primeiro lugar é estar na palavra de Deus, é andar na palavra de Deus. Eu estando na palavra de Deus, as demais coisas vão acontecer naturalmente. A prioridade ali não era saciar a fome de Jesus, mas era continuar na sua palavra. Então o diabo transportou da cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Quando você lê o texto lá, você vai ver lá em Salmo 91 e 11, que mais uma vez o diabo vai distorcer. É uma meia-verdade, não é uma verdade, é uma meia-verdade. E uma meia-verdade não é uma verdade inteira. Olha a resposta de Jesus. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus jamais iria fazer aquilo em obediência ao que o diabo estava pedindo para ele fazer. Mesmo sabendo do poder de Deus para fazer aquilo,
Jesus não fez aquilo, porque Deuteronômio 6,16, não tentarás o Senhor teu Deus. Continua. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória dele. Note, o diabo tem poder de colocar as pessoas no alto. O diabo transportou Jesus num alto monte para lhe mostrar todo o sistema terreno e ofereceu para ele a glória terrena que estava em suas mãos. Fique atento, irmãos. No alto também o adversário leva, viu? O adversário pode levar pessoas para o alto e oferecer toda a glória terrena. E tem muita gente que aceita ser levado até o alto, ter a visão de toda a glória terrena e aceitar esta proposta do adversário. Verso de número 9. Disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. 10. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele servirá. Note como é que Jesus venceu, com jejum. Note como é que Jesus venceu, na oração, e como é que Jesus venceu, com a palavra. A resposta de Jesus está escrito. Verso de número 4, verso de número 7, verso de número 10. Está escrito, está escrito, está escrito. Glória a Deus e aleluia. Segundo, Jesus Cristo, nosso maior modelo, vencendo o diabo com a palavra. Segundo, vivendo em oração. Ele sabia bem do valor da oração. Por isso, gastava muito tempo falando com Deus. Nesse sentido, nosso Senhor conta conosco para que nos dediquemos à prática da oração. Note, já notou que tem muitas vezes a gente fala assim, você precisa orar mais, a igreja precisa orar mais, a igreja não está orando. Não, a igreja ela ora sim. Todos nós oramos. Todos nós, quando chegamos no culto, você que participa do culto, domingo, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, você ora. Ora ou não ora? O problema não é a oração, mas o comentarista nos chama a atenção para a prática da oração. A prática da oração. É isso que está faltando, a prática da oração. Porque orar, todo mundo ora. O que está faltando é a prática. É tomar isso como um alimento diário. Assim como nós fazemos nossa refeição diária, o café da manhã, o almoço, o café da tarde, a janta e quem sabe até um leitinho antes de dormir. Da mesma forma, a ideia é a prática da oração. A prática da oração. Terceiro, então Jesus, o nosso maior modelo, ele venceu o diabo com a palavra, ele viveu em oração. Note que quando você lê Lucas, capítulo 5, verso 16, capítulo 6, verso 12, capítulo 9, verso 28, vão ser vários lugares que Jesus estava em oração, se retirava para a oração. Jesus passava madrugadas inteiras orando, porque sabia, dentro do seu convívio, até mesmo com os discípulos e até mesmo na sua jornada aqui, ele iria passar por dificuldades diante dos homens, no sentido ou no plano dos homens, tá? Então era necessário, como homem, ele ter esta prática de oração. Devemos solucionar, ou devemos, melhor dizendo, preparar um local, um horário e priorizar a oração para buscar a Deus em súplica. Terceiro, vivendo em jejum, além de meditar na palavra, perseverar em oração. O Senhor Jesus jejuava. Ora, ele também espera que os imitemos jejuando. Infelizmente, há quem ensine que não precisamos jejuar. Essa teologia progressista, essa teologia liberal,
que vem distorcendo toda a palavra de Deus, vem tirando a sacralidade das Escrituras, vem tirando a espiritualidade das Escrituras. Cuidado, irmãos, cuidado. Você já aprendeu, né? Você é crente da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Nós não pregamos aqui heresia, longe disso, tá? Então você já tem conhecimento de causa dentro da sua casa, dentro da sua família. Então não dê ouvidos a fábulas, não dê ouvidos a historinhas da carochinha, tá? Então creia, o diabo existe, ele age, ele usa pessoas. O mundo está aí para enganar, a carne está aí para atrapalhar, mas nós temos a palavra de Deus, nós temos a oração e nós temos o jejum. Quando aliamos o estudo da palavra, a oração e o jejum, aprofundamos a nossa intimidade com Deus e nos tornamos mais sensíveis à sua voz, conforme acontecia com a liderança e os membros da igreja antiga, que jejuava como o Senhor Jesus. Nós vamos ver os discípulos, Atos capítulo 9, Atos capítulo 13, os discípulos ali jejuando antes de tomar uma decisão. Nós temos um grande exemplo disso também, é Daniel capítulo 1, verso 10 em diante, você vai ver ali, Daniel chamando os amigos dali também para não participarem dos manjares do rei, ou seja, eles jejuavam naquilo que era colocado para os ídolos, tá? E aí a gente vai ver que grande diferença deu isso na vida de Daniel e os seus companheiros ali, e como Deus os abençoou naquele lugar ali, na prática do jejum que eles fizeram ali. Então isso é um grande exemplo no Antigo Testamento, é um grande exemplo no Novo Testamento e é um exemplo para os nossos dias. Agora cuidado, se você tem algum problema de saúde, né? Alguma situação de pressão, algum problema estomacal, então você tem que ter cuidado. Então converse com o médico que você costuma passar com ele, vê direitinho, para que você não faça algo aí que venha prejudicar a sua saúde. Então preste atenção neste sentido aí, para você não fazer nada que venha atrapalhar a sua saúde. Irmãos, até aqui uma bênção essa aula para você. Mais uma vez, você que não é inscrito, se inscreva lá no nosso canal no YouTube, Wendel Faldim. Inscreva, compartilhe, comenta lá, curte lá. Você que não conhece ainda a Rádio Gospel News, procura lá a página da rádio lá no Facebook, a Rádio Gospel News Itaquá. Segue a gente lá no Instagram também lá. Eu tenho certeza que Deus vai continuar lhe abençoando ali. Como é que a gente resume o tópico 3? Jesus Cristo é o nosso maior modelo de quem usou essas 3 armas. Quais armas? A palavra, o jejum e a oração. Nós vamos dar uma paradinha agora, vamos para o nosso patrocinador. Na sequência a gente volta. Você que quer ser o nosso patrocinador, entre em contato conosco aí, ó, através do 11 959 14 6148, 11 959 14 6148. Quer vincular sua marca, quer vincular seu negócio, quer vincular o que você sabe fazer a este horário aqui, fale conosco, eu tenho certeza que Deus vai lhe abençoar, vai nos abençoar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Na sequência a gente volta para fazer a conclusão da lição. Produtos de higiene geral é na Ultramax Popular, a farmácia do Irmão Cris, loja 1, na estrada Corta Rabicho, número 930, Jardim Maragogipe, Itaquá. Loja 2, Rua Francisco Alves, número 105, Jardim São Manuel, Itaquá. Ligue agora mesmo e faça o seu pedido, 4637-6796 ou 95466-7637. Pensou em medicamentos, produtos de higiene em geral? Ultramax Popular, a farmácia do Irmão Cris.
Atenção Caiubi e região, chegou a escola de música Levitas Play. Aulas de canto, regência, coral, violão, teclado, bateria, trompete, guitarra, ukulele, violino, acordeon, entre outros. Ligue agora mesmo para a escola Levitas Play e matricule seu filho. Se você disser que ouviu este anúncio no programa da EBD, ainda ganha um descontão na matrícula. Informações pelo WhatsApp 9-3003-3232 9-3003-3232. Escola de Música Levitas Play, Estrada dos Índios 932, Sala 1, em frente ao Supermercado Vila Real, no Jardim Caiubi. Fale com o professor Marcos Santos e a professora Amanda Santos. Escola de Música Levitas Play. Anuncie aqui no programa do pastor Wendel Faldim. Informações no WhatsApp 95914-6148. Fale com o locutor e radialista Marcos Santos, a voz do seu anúncio, no programa EBD, com o pastor Wendel Faldim. Vem com a Paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o pastor Juliano Fraga. Estou deixando aí um abraço para a Gospel News de Itaquá. É isso mesmo, fique ligado, sintonize e venha aprender a cada dia mais, porque aqui é um tempo de crescimento. Deus abençoe. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o pastor Juliano Fraga. Estou deixando aí um abraço para a Gospel News de Itaquá. É isso mesmo, fique ligado, sintonize e venha aprender a cada dia mais, porque aqui é um tempo de crescimento. Deus abençoe. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Abençoe, pastor Juliano Fraga. Hoje nós tivemos a oportunidade de estarmos ali juntos ali na nossa habitual reunião de obreiro ali no Belenzinho, e foi uma grata surpresa encontrar o pastor Juliano Fraga ali, e gentilmente ele gravou essa vinheta pra gente. Deus abençoe, pastor Juliano Fraga. Deus abençoe, irmã Regilane Souza, irmão Antônio Faustino, pastor Bruno Guidotti, irmão Miguel. Deus abençoe os irmãos, sempre companheiros e amigos aqui, participantes da Escola Bíblica Dominical. Conclusão então, irmãos: palavra, oração e jejum. Essas armas promovem crescimento e fortalecimento para a nossa vida ao longo de nossa jornada espiritual. Então, quando você anda na palavra, no jejum e na oração, tenha certeza que vai promover crescimento e fortalecimento para a sua vida. Amém, irmãos? Que maravilha! Mais uma aula abençoada que o Senhor nos deu, mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de poder estar aqui mais uma vez com a lição da Escola Bíblica Dominical. Uma lição muito interessante, né, para a gente aplicar aí na sala de aula aos nossos professores, aos nossos alunos, superintendentes. Fica aqui a nossa gratidão aos irmãos que sempre vêm aqui no vídeo para, diante daquilo que a gente coloca aqui, pincelar alguma coisa para agregar ali na sua aula. Deus abençoe os professores, Deus abençoe os irmãos. Eu tenho certeza que é um tempo de crescimento, assim como bem falou o pastor Juliano Fraga. Amém? Vamos agradecer, irmão Marcos, quer acrescentar alguma coisa? Amém? Vamos agradecer, irmãos, orar para que Deus continue nos abençoando. Deus maravilhoso e santo, eu te agradeço pela grande oportunidade que o Senhor nos concede mais uma vez poder estar na sua casa, poder estar na sua presença, poder estar em torno da tua palavra, sendo assim na Escola Bíblica Dominical. Abençoa nossos professores, abençoa os alunos, abençoa os superintendentes, secretários,
todos que estão envolvidos na escola bíblica dominical, Pai, a todos que participam pela manhã, aqueles que não participam, que o Senhor possa despertá-lo para este momento, aos domingos pela manhã irem para a igreja para ouvir a tua palavra, Pai. Abençoa o teu filho, teu servo irmão Marco, abençoa esta rádio, abençoa a sua casa, abençoa a minha casa, abençoa a minha família. Deus, continua nos abençoando, Pai, não só hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus. Se você diz amém. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos se estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com